Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live que nós vamos fazer aqui no Instagram. E hoje nós vamos falar sobre o sucesso. Semana passada eu fiz uma postagem no story do Instagram que trazia mais ou menos essa imagem aqui, ó, que era uma escada que mostrava de um lado esquerdo algumas situações que a gente vive para alcançar o sucesso. E do outro lado tinha algumas pessoas de forma irônica dando risada. E a gente sabe que o sucesso não acontece por acaso. Ele tem toda uma trajetória, tem todo um processo que você precisa caminhar. E muitas vezes você vai enfrentar dor, medo, insegurança, esforço, renúncia, dúvidas, frustração, paciência, dedicar tempo. Uma série de coisas que você vai ter que fazer, gastar da sua vida, para que você alcance sucesso. E mesmo assim, quando você chegar lá, no seu objetivo, naquilo que você coloca como sucesso, vai ter gente que vai falar assim: ah, ele recebeu herança, ah, ele vende droga, eu já ouvi falar isso sobre mim. Ah, isso é fácil. É aquela velha história, né? As pingas que você bebe, eu nem lembro como é que é o ditado mais. Os tombos que você leva, ninguém vê, né? Agora as pingas que você bebe, todo mundo vê. Então, o sucesso, ele é doído. O sucesso, ele é, vamos dizer assim, ele gera dor. E quando eu coloquei lá no Instagram perguntando o que é sucesso, várias pessoas responderam lá, e aí isso que me motivou a fazer essa live. Teve várias respostas. O sucesso relacionado a dinheiro, o sucesso relacionado à família, o sucesso relacionado à carreira, à viagem, a ter casa, a ter bens, a ter amigos, a ser reconhecidos, a ter sonhos. Tudo isso é válido, mas a gente precisa pensar também que o sucesso, ele tem outras dimensões. Imagine uma pessoa que tem dificuldade, que está enfrentando um câncer, uma doença. O sucesso para ela é a saúde. Imagine uma pessoa que levanta cedo e não tem o que comer. Não tem um pão, não tem um leite, não tem um café. O sucesso para ela é o alimento. Imagine aquela pessoa que levanta cedo, como mais de 13, 14, 15 milhões, nem sei, 20 milhões de pessoas no Brasil, desempregadas, pelas mazelas das políticas públicas brasileiras. E também, em uma parte também, de escolhas de cada trabalhador, de não estudar, de buscar outros caminhos. Então a gente não pode culpar só o governo. Nós temos a nossa parte também nesse processo. E tem gente que o sucesso é só um abraço. Tem pessoas que viveram algumas dificuldades nas relações humanas com os pais, com a mãe, e às vezes ela tem um abraço do pai, da mãe, isso já é o sucesso. Então tudo isso é válido quando a gente discute sucesso. Aí eu quero resgatar aqui o que a gente muitas vezes ensina no primeiro ano de administração para os alunos da Teoria Geral de Administração, a famosa disciplina de TGA. Então tudo isso que vocês falaram que é sucesso, existe uma teoria, entre várias teorias motivacionais, que é a pirâmide de Maslow, de 1943, que era um psicólogo. Ele dizia o seguinte: o sucesso ele está dentro de uma hierarquia. Para a gente ter, vamos dizer assim, se sentir bem, a gente precisa atender às nossas necessidades fisiológicas, alimentação, sexo, necessidades básicas, higiênicas. Aí depois ele traz a necessidade de segurança. Eu preciso ter um lar, eu preciso viver num ambiente seguro. Depois ele traz
as necessidades sociais, de afeto, relacionamento. Ele traz a necessidade de estima e, por fim, traz a necessidade de realização. Por que eu trouxe essa teoria? Tudo aquilo que vocês disseram se encaixa nessa pirâmide. Mas eu quero fazer um complemento. Para que isso tudo, o sucesso, dinheiro, família, trabalho, carreira, alimento, tudo isso que a gente viu, ele precisa ser consagrado numa vida significativa, numa vida que tenha sentido, numa vida que tenha propósito. O que eu quero dizer com isso? Você não pode viver só por viver. Você não pode levantar da sua cama, fazer suas necessidades básicas, tomar café, levantar, trabalhar, estudar e depois voltar para a sua rotina. Isso não é vida. A vida de verdade é tudo isso, mas você precisa gerar uma contribuição para as pessoas, que é o que a gente fala hoje, escuta falar muito sobre legado. O que você está fazendo e está impactando na vida dos outros? Na vida da sua família, na vida da comunidade, na vida da sociedade. Então a sua vida precisa ter um sentido maior, que você transborde tudo aquilo que você tem para as pessoas. Você transborde o seu dinheiro, você transborde o seu conhecimento, você transborde o seu amor, o seu acolhimento, a sua caridade. Então você precisa transbordar tudo que você tem para as pessoas, para que dessa forma você consiga ter um sentido maior na vida. A gente não pode ter vindo a esse mundo só para viver, alimentar e procriar. A gente tem um sentido maior. Aí eu quero mostrar para vocês qual o caminho para que a gente alcance o sucesso. Depois vocês vão pegar na Bíblia para mim, Deuteronômio 29:9, que diz o seguinte. Deixa eu pegar na minha anotação aqui, ó. Olha o que está na palavra de Deus. Sigam fielmente os termos desta aliança, para que vocês prosperem em tudo o que vocês fizerem. Eu vou repetir. Sigam fielmente os termos dessa aliança, para que vocês prosperem em tudo o que fizerem. Então, Deus nos dá o caminho. E o que significa, vamos dizer assim, seguir fielmente os termos dessa aliança? Eu aprendi isso na prática. Nós precisamos entregar a nossa vida para Deus. Nós precisamos consagrar os nossos projetos, os nossos objetivos, o nosso trabalho, a nossa família para Deus. Por quê? Quando você faz isso e você caminha nos passos do Senhor, você caminha nos passos de Jesus, parece uma coisa extraordinária. Deus te honra. Deus, vamos dizer assim, ele não vai dar um escorpião para um filho, sendo que nós somos injustos e nós damos coisas boas para os nossos filhos. Então Deus que é pai de amor, pai de sabedoria, pai de acolhimento, ele vai te prover. Eu costumo dizer, nós precisamos dar o passo, não é no escuro, é no vazio. Por quê? Se nós estivermos consagrados e caminhando com Deus, Deus vai colocar o chão. Isso é confiar em Deus. Isso é você exercitar a fé. Porque falar que tem fé, vai na igreja e não confiar em Deus, não confiar quando você está na abundância. Aliás, confiar quando você está na abundância é fácil. Agora, eu quero ver confiar quando vem a doença, vem o desemprego, vem a dificuldade, vem o sofrimento, vem o conflito, vem a discussão. Você precisa também confiar em Deus. Porque muitas vezes esse sofrimento, essas dificuldades, essas tribulações fazem parte dessa caminhada. Jesus, quando veio a esse mundo, olha a história de Jesus, olha o processo de Jesus.
como ele nasceu, como ele viveu, como ele foi perseguido, foi humilhado. Esse era o processo. Para quê? Para ter, vamos dizer assim, para nos mostrar o caminho da cruz, o caminho do amor, e ressuscitou. Então, esse era o propósito de Jesus. Então, nós precisamos caminhar com Cristo. Olha o que lá em Salmos 37, 3, 4 diz: confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. É muito forte, muito poderosa essa palavra que está em Salmos. Deus atende os desejos do seu coração. Então, se Deus coloca algo no seu coração, peça discernimento para ver se isso vem de Deus. Se colocou no seu coração, você precisa dar passos para que aquilo aconteça. Você não pode ficar esperando. Então, o caminho do sucesso, para a gente concluir, o caminho do sucesso envolve tudo aquilo que a gente colocou: dinheiro, família, reconhecimento social, amizade, saúde, trabalho, carreira. E principalmente, você precisa encontrar um sentido maior em tudo isso que você está vivendo, em tudo isso que você está fazendo, para que gere um transbordamento na vida das pessoas. Principalmente a partir do momento que você consagra a sua vida a Jesus. A partir do momento que você coloca os seus passos dentro do caminho de Jesus. A partir do momento que você coloca Jesus dentro da tua barca. Então, por experiência própria, por ter vivido isso aqui, sem Jesus, e ter entendido na dor que eu precisava buscar o Senhor, eu comecei a entender que a vida é difícil, mas é prazerosa. Não no sentido do prazer imediato, mas é no sentido da satisfação. No sentido de que a vida é um bem, é uma graça que Deus nos dá. E nós precisamos honrar essa graça fazendo aquilo que Deus coloca no nosso coração. Agora eu vou ver se tem algumas perguntas. Se quiserem mandar algumas perguntas aí. Tem pergunta aí, Gabriel? Então eu vou encerrando por aqui. Um grande abraço, boa semana. Que Deus abençoe a todos. Terminou?